Meus pais egoístas não apareceram na festa de primeiro aniversário do meu filho e ainda tiveram a audácia de dizer, sinceramente, não precisamos disso, não reconhecemos esse neto. Eu respondi com calma, ótimo, só não venham mais me pedir dinheiro para pagar dívidas, contas e os problemas de sempre. Meu pai riu, mas a verdadeira surpresa os esperava na caixa de entrada. Isso porque eu costumava ser o tipo de cara que mantinha a boca fechada e a carteira aberta quando se tratava dos meus pais. Se me insultavam, eu deixava pra lá. Se insultavam a Emily, minha esposa, eu arranjava uma desculpa depois, dizendo que eles são assim mesmo, ou que não foi por mal. Se precisavam de dinheiro fosse para alugar um carro ou resolver alguma emergência inventada eu mandava sem perguntar. Fiz isso por anos. Parecia um dever que eu não sabia explicar. Uma lealdade distorcida, herdada de uma infância marcada por culpa e manipulação. O jeito do meu pai educar era me humilhando até eu me submeter. Ele dizia que isso era formar um homem. Minha mãe não era muito diferente, só mais silenciosa. Quando me casei com Emily, a desaprovação deles virou algo ainda mais feio. Ela não escondia o desprezo. Emily não vinha da família certa. Não fez faculdade. Trabalhava no varejo e, de alguma forma, isso a tornava indigna aos olhos deles. Passei anos tentando amenizar as coisas entre eles. Levava Emily para jantar com meus pais, mesmo sabendo que ela sairia de lá chorando. Eu ignorava os comentários que faziam pelas costas dela, até mesmo os que soltavam na frente dela. Dizia para mim mesmo que era só para manter a paz. Mas, no fundo, eu tinha medo de enfrentá-los. Emily nunca me pediu para escolher, mas eu via o jeito como ela me olhava depois de cada visita, como se estivesse se perguntando se tinha se casado com um homem ou com um menino, ainda buscando a aprovação dos pais. Foi só quando nosso filho Léo nasceu que tudo fez sentido de verdade. Naquela primeira noite no hospital, quando segurei nos braços, senti uma clareza profunda. Era como se eu estivesse olhando para a única pessoa que eu não podia decepcionar. Não como meus pais fizeram comigo, não como eu fiz com a Emily. Levou alguns meses, mas comecei a mudar. Parei de atender ligações quando não queria falar. Parei de mandar dinheiro toda vez que eles insinuavam que precisavam. Comecei a colocar minha pequena família em primeiro lugar, não por rebeldia, mas por responsabilidade. Então chegou o primeiro aniversário do Léo. Fizemos algo simples, um churrasco no quintal, com alguns vizinhos, os pais da Emily e alguns amigos próximos. Convidei meus pais mais por hábito do que por vontade. Mandei o convite sem grandes expectativas. Alguns dias depois, meu pai ligou. Ele não perdeu tempo. Disse que eles não viriam, que não viam sentido. Sinceramente, não precisamos disso. Não reconhecemos isso. Neto, foi isso. Sem explicação, sem emoção. E eu não discuti, não perguntei o porquê. Só disse, ok. Mas então não venham mais até mim pedindo dinheiro para pagar dívidas, contas ou resolver problemas. Houve uma pausa, e então meu pai riu, como se fosse uma piada, como se soubesse que eu rastejaria de volta na próxima vez que ele balançasse a culpa na minha cara. Ele não fazia ideia de que eu já tinha me decidido, e 2 dias depois, me certifiquei de que essa decisão estivesse na caixa de correio deles, esperando como um presentinho embrulhado. A verdade é que eles não estavam apenas perdendo um aniversário, estavam prestes a perder muito mais do que bolo e balões. O envelope que deixei na caixa de correio deles não era volumoso, mas tinha peso. Era uma carta sem raiva, sem drama, apenas clara e definitiva. Ela listava tudo o que eles tiraram de mim ao longo dos anos, cada centavo que enviei, cada empréstimo que perdoei, cada humilhação engolida em silêncio por causa deles. E no final, havia um número, R$ 86,400. Era isso que tudo somava. Incluía uma planilha colorida e detalhada, com datas e transferências bancárias, anos servindo de rede de segurança, tudo documentado em preto no branco. Eu não estava cobrando dinheiro de volta, essa nem era a questão. Eu só queria que eles vissem o custo, não só o financeiro, mas o custo de ter me mantido em silêncio por tanto tempo. Mas essa nem foi a verdadeira surpresa. Algumas semanas antes do aniversário, eu finalmente fiz algo que deveria ter feito há anos. Cortei o contato legalmente. Retirei os nomes deles dos meus formulários de emergência. Revoguei a procuração que eles nem sabiam que ainda tinham. Reescrevi o testamento que antes os incluía de forma generosa. Transferi a escritura da casa só pro nome da Emily. Até mudei o beneficiário da minha apólice de seguro de vida. Cada fio que ainda me ligava a eles financeiramente ou legalmente eu cortei com cuidado. Mas guardei o melhor pro final.
O envelope também continha um bilhete. Eu havia contratado um advogado, um cara simples, que trabalha com pequenas causas e questões familiares para redigir uma notificação formal de cessação e desistência. A partir daquele momento, eles não deveriam mais entrar em contato comigo, com minha esposa ou com meu filho, nem diretamente, nem por amigos, nem por parentes. Eles estavam fora. Eu esperava silêncio por um tempo, talvez algumas mensagens de voz cheias de raiva, mas, 3 dias depois, minha irmã ligou. Eu quase não falava com ela há anos. Ela sempre foi meio fantasma, entrando e saindo da família como se nunca soubesse se queria ficar ou desaparecer de vez. Atendi esperando o pior, mas, em vez disso, ela disse: acabei de receber a mesma carta. Acontece que eu não era a única. Eles estavam sugando tudo o que podiam dela também, até secá-la, enquanto ela jogava dinheiro num buraco negro. E não só isso, também estavam atacando minha irmã pelas costas. O carro dela, o cartão de crédito dela, até mesmo o empréstimo em que ela era consignatária, do qual nunca viu um centavo. Ela parecia exausta, como alguém que acabou de perceber que estava se afogando há anos sem nem notar a água ao redor. E então ela disse algo que eu não esperava. Conversei com a mãe ontem. Ela estava chorando. Disse que não entendia por que você estava fazendo isso, que você estava exagerando. Eu não disse nada. Ela não entende, John. Ela realmente acha que não fez nada de errado. Isso não me surpreendeu. O que me surpreendeu foi o que veio a seguir. Minha irmã me disse que ela também tinha chegado ao limite, que minha carta foi um verdadeiro despertar, que ela e o noivo decidiram dar um fim definitivo na relação com nossos pais, e que iam se mudar para outro estado em um mês. Ela me agradeceu, disse que eu talvez tivesse salvado a vida dela de se tornar uma cópia carbono da minha. Então perguntou se podia visitar o Léo antes da mudança. Disse que queria conhecer o sobrinho de verdade desta vez, sem todo aquele barulho. Foi aí que percebi algo que eu não tinha planejado. Eu não estava apenas encerrando um ciclo, eu estava começando um novo. 2 semanas depois da festa de aniversário do Léo, meu pai finalmente desabou, não com um pedido de desculpas, nem com um telefonema, mas com um e-mail amargo, de assunto único. O que é tudo isso? Sem saudação, sem pontuação. Apenas 5 palavras de um homem que passou a vida inteira fingindo que nada podia atingi-lo. Li 2 vezes e fechei. Foi a primeira e última vez que abri qualquer coisa dele. Não respondi, porque aquele e-mail não era para mim, era para tentar controlar. Ele queria que eu corresse atrás, quebrasse o silêncio, explicasse por que eu estava finalmente fazendo o que deveria ter feito anos atrás. Mas o silêncio pode ser mais alto que palavras, especialmente quando não há mais nada a ser dito. Foi aí que o verdadeiro pânico começou. Vieram ligações de parentes distantes com quem eu não falava havia anos. Meu tio Dio, mesmo que um dia me pediu dinheiro por causa de um investimento furado, deixou uma mensagem dizendo que eu deveria fazer as pazes com meus pais antes que fosse tarde demais. Depois minha prima Karen mandou uma mensagem para Emily no Facebook, perguntando se podia colocar algum juízo na minha cabeça. Eles foram aparecendo um por um, todos dizendo a mesma coisa. Eles são seus pais. Você só tem um par. Ignorei todos, não por raiva, mas porque finalmente entendi o que estavam fazendo, puxando cada fio que ainda restava. Só que esses fios já estavam velhos, puídos, ligados a pessoas que nem sabiam da história completa. Mas o que realmente passou dos limites foi quando minha mãe mandou uma mensagem diretamente para Emily. Era longa e cruel. Dizia que Emily me envenenou, que me transformou em um estranho, que Léo não era realmente um dos nossos e nunca seria. Disse que estávamos sendo egoístas. Jogar esse jogo significava perder mais do que apenas a família. Ela terminou com uma frase que ainda ecoa na minha cabeça: nós fizemos você, e podemos desfazer você. Foi nesse momento que percebi que aquilo não era mais só uma briga de família, era guerra. E eu não ia lutar com raiva. Eu ia lutar com precisão. Primeiro, liguei para o advogado e pedi para ele adicionar a mensagem ao arquivo de assédio. Iniciamos o processo para emitir uma ordem de restrição formal. Eu não queria usá-la a menos que fosse realmente necessário, mas queria estar preparado. Depois comecei a mexer nas coisas que eles tomavam como certas há anos. Coisas que eu pagava discretamente, sem que eles percebessem o controle que eu ainda tinha. A conta de luz estava no meu nome, cancelei. O gás também acabou. O plano de celular deles fazia parte do plano familiar que eu pagava desde a faculdade, cancelei, sem aviso.
O financiamento do SUV antigo ainda estava no meu nome. Liguei pro banco e denunciei o uso não autorizado. O carro foi recolhido em menos de uma semana. Aí fui mais fundo. Em 2019, meu pai fez um empréstimo pessoal usando meu nome. Disse que era para cobrir uma emergência da família, e eu estava cansado demais para brigar na época. Ele falsificou minha assinatura. Paguei com atraso algumas parcelas e, quando percebi, simplesmente quitei tudo sozinho para proteger meu crédito. Mas guardei toda a papelada. Agora, registrei um boletim de ocorrência por roubo de identidade junto ao credor, e sinalizei a conta para investigação. Em 48 horas, as contas bancárias deles estavam congeladas. Cada centavo bloqueado enquanto a equipe de fraude revisava todas as transações ligadas àquele empréstimo. Soube disso pela minha irmã. Ela me mandou uma mensagem. O que você fez? Eles estão surtando. Não respondi de imediato. Depois de um tempo, mandei só uma frase. Finalmente parei de protegê-los. Aparentemente, eles acharam que eu nunca faria isso. Que não importava o que acontecesse, eu sempre seria o plano B. Que eu continuaria salvando, aceitando o abuso, fingindo que éramos uma grande família feliz. Eles não esperavam que eu destruísse a ilusão. Agora estavam naquela casinha triste. Sem aquecimento. Sem telefone. Sem carro. Sem acesso ao próprio dinheiro. Minha mãe tentou ligar do telefone de um vizinho. Deixou uma mensagem chorando, perguntando como eu pude fazer isso com meus próprios pais. Disse que estavam com medo, que não conseguiam nem comprar comida. Mas eu não me sentia culpado. Me sentia acordado. Como se tivesse finalmente saído de uma névoa que me envolvia desde a infância. Naquele dia, Emily e eu levamos Léo ao aquário. Tomamos sorvete. Rimos. Foi a primeira vez em muito tempo que eu me senti realmente como um pai, e não mais como um filho sendo puxado em duas direções. Emily olhou para mim do outro lado da mesa e perguntou: "Eles não vão voltar disso, vão?" Eu só balancei a cabeça, porque a verdade era que eles já tinham ido embora há muito tempo. Tudo o que eu fiz foi parar de fingir que valia a pena mantê-los por perto. Quando cortei o contato com meus pais, achei que tudo terminaria em silêncio. Talvez algumas tentativas de manipulação emocional, umas conversas atravessadas pelas costas, mas eu subestimei o quão fundo era o buraco. E não estava preparado pro que viria quando os outros começassem a ligar os pontos. Começou com o Drew, meu primo. Quase não nos falávamos há anos. Mas quando minha irmã contou para ele tudo o que tinha acontecido, como eu cortei o fluxo de dinheiro, como expus a fraude do empréstimo, ele me procurou na hora. A primeira mensagem foi curta. Eu estava esperando por isso. Depois ele mandou capturas de tela. Mensagens antigas dos meus pais. Meu pai tinha prometido ajudar a mãe do Drew a refinanciar a hipoteca quando ela perdeu o emprego. Mas em vez disso convenceram ela a assinar parte da casa como garantia. A papelada era verdadeira. A ajuda não. Eles nunca pagaram nada. Quando ela cobrou, disseram que agora era complicado demais e deixaram por isso mesmo. Ela desistiu. Acontece que eu não era o único. Eles estavam drenando todo mundo até a última gota. Depois do Drew, veio a Denise, outra prima. Ela me ligou do nada e perguntou se era verdade que eu tinha cortado laços com meus pais. Eu disse que sim. Ela riu, um riso amargo. Já era hora de alguém ter coragem. Contou que meu pai convenceu ela a entregar $10.000 de uma pequena herança que recebeu quando o pai morreu. Disse que ia investir para ela, ajudar a construir um futuro. Desapareceu com o dinheiro. Quando ela tocou no assunto, minha mãe ainda teve a audácia de chamá-la de gananciosa, e dizer que ela estava desrespeitando a confiança da família. Ela nunca viu um centavo de volta. E isso não foi tudo. Descobrimos que meus pais tinham deixado um rastro de pontes queimadas, tão longo e silencioso que ninguém nunca pensou em comparar as histórias. Mas quando eu fiz minha jogada foi como se todo mundo finalmente percebesse que todos tinham sido enganados pelas mesmas pessoas, só que de maneiras ligeiramente diferentes. Até gente de fora da família começou a entrar em contato. Um homem chamado Walter me mandou um e-mail. Disse que frequentava a igreja com meus pais. Em 2017, meu pai pediu emprestado $3.000, dizendo que eles estavam prestes a perder a casa. Walter deu o dinheiro em espécie. Meu pai prometeu devolver em 3 meses. Nunca devolveu. Em vez disso, parou de ir à igreja e espalhou que Walter era instável, que estava perseguindo ele. E aí veio o golpe mais pesado. A mãe do Drew, minha tia, me ligou. A voz dela parecia calma,
Mas havia um tremor ali. Um sinal de que ela vinha carregando aquilo há anos. Ela disse: "Sua mãe roubou da vovó." Na época, eu estava na faculdade. Quando minha avó faleceu, eu nem me envolvi com as coisas do espólio. Presumi que tudo tinha ficado com meus pais. Acontece que minha avó tinha deixado uma pequena coleção de relíquias de família, algumas joias antigas, títulos de capitalização, uma coleção de moedas. Ela tinha deixado um bilhete escrito à mão, guardado em um cofre, dizendo que queria que tudo fosse dividido entre os filhos. Meus pais nunca contaram isso a ninguém. Esvaziaram o cofre na mesma semana em que ela morreu. Venderam os itens discretamente. Disseram pro resto da família que a vovó não havia deixado nada. Foi aí que tudo começou a mudar. A mãe do Drill chamou um advogado. A Denise entrou com uma ação civil. Um parente distante, alguém de quem eu mal lembrava das reuniões de família, denunciou meus pais por abuso financeiro contra a idosa. O caso foi reaberto. Soube pelo meu advogado que agora meus pais estavam oficialmente sob investigação. Nada criminal ainda, mas o banco já havia fechado todas as contas conjuntas enquanto aguardava os resultados. E então a igreja em que eles estavam envolvidos descobriu tudo. Meus pais não eram só membros, eram conhecidos. Minha mãe ajudava a organizar eventos, doações, campanhas de conscientização. Ela era, basicamente, o rosto do apoio à comunidade. Mas alguém dentro da igreja investigou os registros. Encontraram dinheiro desaparecido. Recibos que não batiam com os depósitos. E o nome da minha mãe em documentos que não faziam sentido. Ela foi discretamente convidada a se afastar. Pouco depois, o proprietário do imóvel onde eles moravam entrou em contato comigo. Disse que meus pais tinham me listado como fiador financeiro sem minha permissão ao renovar o contrato de locação. Enviei para ele uma declaração autenticada negando qualquer vínculo, junto com os documentos que comprovavam a fraude. O aluguel deles foi reavaliado e aumentou. Eles não tinham como pagar a nova taxa. Mais tarde, naquela mesma semana, ouvi de um vizinho que meus pais estavam fazendo uma venda de garagem. Mas não era para levantar uma grana extra. Eles estavam se desfazendo de tudo, ferramentas do meu pai, as joias da minha mãe, móveis antigos, até a TV. As mesmas pessoas que eles tentavam impressionar agora os observavam do outro lado da rua, tentando entender como aquele casal certinho, com o filho perfeito, tinha chegado tão fundo. Mas eles não caíram. Eles foram puxados de volta para a realidade pelas mesmas pessoas que usaram, mentiram e manipularam por anos. Foi como assistir a um prédio desabando em câmera lenta, cada tijolo se soltando após anos de engano. E agora, todos nós estávamos chutando os escombros. Eu não estava mais sozinho. E nem eles. Mas, dessa vez, estavam cercados por pessoas que não queriam mais nada deles, só distância. Talvez uma confissão honesta, que nunca veio. No fim, não havia mais barulho. Sem telefonemas. Sem e-mails. Sem mensagens repassadas por primos, vizinhos, ou preocupações falsas disfarçadas de culpa. Apenas silêncio. Eu não sabia que o silêncio podia ser tão satisfatório. Meus pais tinham queimado todas as pontes. Drill bloqueou os números deles depois de receber uma carta mal escrita do novo advogado deles, uma tentativa fraca de inverter a culpa e fazê-lo desistir do processo. Denise seguiu com a ação civil e ainda enviou toda a história para um site de notícias local. Eles estavam fazendo uma matéria investigativa sobre fraudes familiares e abusos de herança. Não citaram nomes, mas qualquer um que conhecesse meus pais sabia exatamente de quem se tratava. Minha irmã? Ela saiu da cidade com o noivo, como tinha prometido. Eu a ajudei a fazer as malas. Enquanto fechávamos o caminhão, ela olhou para mim e disse: "É como se eles finalmente tivessem encolhido. Você já reparou como eles pareciam enormes quando a gente era criança?" Eu entendi exatamente o que ela queria dizer. Fomos criados para enxergá-los como figuras imponentes, intocáveis. E agora eles só pareciam pequenos, cansados, mesquinhos, expostos. A casa deles foi colocada à venda em um mês. Eles não conseguiam mais acompanhar o aumento dos custos nem com as próprias contas. Estavam afundando. O carro já tinha ido embora, e eles se viravam com o pouco que restava. As economias das quais tanto se gabavam, sumiram. A igreja, a comunidade, até os velhos amigos, todos se afastaram. Eles não eram vítimas. Só estavam, pela primeira vez,
enfrentando as consequências do desastre que eles mesmos causaram. Depois disso, eu não pensei muito neles. A vida seguiu. Léo começou a andar. O negócio da Emily continuou crescendo. E eu encontrei uma nova energia. Parei de me sentir culpado por colocar a minha família em primeiro lugar. Parei de olhar por cima do ombro toda vez que dizia não para alguma coisa. Uma noite, algumas semanas depois que a poeira baixou, Emily e eu estávamos limpando a cozinha depois do jantar. Léo tinha ido para a cama cedo, e era só nós dois. Eu empilhava os pratos quando ela disse: "Você não é o mesmo homem com quem me casei." Eu me virei, meio pego de surpresa. E ela só me olhou. "Você está melhor, mais forte." Ela não sorriu. Não estava brincando. Falou como quem vinha pensando nisso há um bom tempo. Eu não disse nada. Fiquei ali, parado, com um prato úmido na mão, o coração batendo mais forte do que devia. Quis dizer o quanto aquilo significava. Quis dizer que me esforcei muito para mudar. Que às vezes ainda sinto que não fiz o suficiente. Mas eu não consegui falar. Ela saiu da cozinha e apagou a luz. E eu fiquei ali, no escuro, por alguns segundos. Parecia bobo se emocionar com algo tão simples. Uma frase. Mas eu passei a vida inteira tentando agradar pessoas que me viam como uma ferramenta. Como um caixa eletrônico ambulante. Sem opinião. Sem limites. E ali eu fui, em silêncio, reconhecido pela única pessoa cuja opinião realmente importa. E o mais louco é que eu não queria contar isso pra ninguém. Nem pro Reddit. Nem pros amigos. Nem pra minha irmã. Não era vergonha. Era outra coisa. Parecia sagrado. Como algo que eu conquistei com sangue, com silêncio, com escolhas difíceis. Algo que eu não queria banalizar transformando em uma história com título chamativo. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava buscando aprovação. Eu estava orgulhoso de quem eu era. Não só porque enfrentei meus pais, mas porque parei de deixar outras pessoas decidirem o que significa ser um homem bom. Eu tinha uma esposa que me enxergava. Tinha um filho que cresceria sabendo como um homem deve agir. Um filho que nunca teria que se perguntar se era menos importante que o ego de alguém. E eu tinha paz. Paz de verdade. Sólida. Nada para provar. Nem todo mundo entende isso. Nem todo mundo consegue escapar da gravidade de pessoas como meus pais. Mas eu consegui. E eu não venci lutando. Eu venci indo embora. E valeu a pena. Já se passaram 4 meses desde que cortei relações com meus pais. E eu não tinha nenhuma intenção de reabrir esse capítulo. Tudo parecia resolvido. Calmo. Seguimos em frente Emily e eu. Léo agora andava pela casa, balbuciando sem parar. E estávamos ocupados com as coisas da vida. Coisas normais. Coisas boas. Paz. Mas aí, na semana passada, aconteceu algo que eu não esperava. Recebi uma carta. Pelo correio. Escrita à mão. Sem endereço de remetente. A caligrafia era estranhamente familiar. Mas, num primeiro momento, eu não consegui identificar. Pensei que talvez fosse de algum parente mais velho. Abri ali mesmo, perto da caixa de correio. Era do pai do meu pai. Meu avô. Aquele que eu não via desde que era adolescente. O problema? Eu achava que ele já tinha morrido. Mas não. Ele só foi embora. A carta era curta, direta, sem rodeios. Ele dizia que tinha ouvido de alguém na cidade que John finalmente quebrou a corrente. Essa foi a frase que ele usou. E continuou: "Eu fui embora quando seu pai já era adulto, porque eu não conseguia desfazer o que fiz. Vi ele se tornar o homem que eu fui. E não soube como impedir. Não soube como consertar." Fiquei ali, parado na garagem, lendo aquilo várias vezes. Ele disse que viveu no Oeste, em silêncio. Nunca se casou de novo. Só desapareceu da família. Nunca me procurou porque achava que não merecia. Mas ele ouviu sobre tudo o que aconteceu. Sobre o colapso. E disse que esperava que eu não desaparecesse como ele fez. Ele disse que significava algo, para ele, ver que alguém finalmente teve coragem de parar o ciclo. A carta terminava assim: "Se você quiser conversar. Eu gostaria de conhecer o homem que fez o que eu não consegui." Eu não soube como reagir. Ainda não sei. Ainda não respondi. Contei para Emily. Ela olhou para mim e disse: "Agora depende de você, não deles." Ela falava dos meus pais. Dos fantasmas que eles deixaram. De tudo que eles representaram. E eu
Eu ainda não sei se vou responder. Talvez sim, talvez não. Mas essa carta me abalou por alguns dias. Não de um jeito ruim. Só abriu uma porta que eu achava que estava fechada. Me fez pensar em até onde isso tudo vai. Quantas gerações carregaram esse peso? Quantos ciclos passaram despercebidos? Mas aqui está o que eu sei. Eu tenho a chance de fazer diferente. Léo não sabe de nada disso. Para ele, tudo o que importa é que o pai está em casa, que a mãe sorri mais, e que nós dançamos como bobos na cozinha nos fins de semana. Ele nunca vai precisar escrever uma carta como essa pro filho dele. É isso que importa. É nisso que eu me apego. Mas sim, foi um capítulo inesperado. E eu tenho quase certeza de que não será o último.